Estou de volta com a segunda parte do vídeo com trocadores de calor. A primeira parte, o primeiro vídeo, eu mostrei para vocês o procedimento para resolver problemas de trocadores de calor pelo método conhecido como MLDT ou DTML, né? DTML é a sigla em inglês para média logarítmica das diferenças de temperaturas. E eu prometi a vocês mostrar também o método da efetividade inútil. Finalmente estou aqui com esse vídeo depois de bastante tempo para mostrar a vocês o procedimento sobre o método efetividade inútil, que normalmente a gente representa, como vocês veem aí na tela, né, como sendo o método E ou Epsilon também, NUT. Epsilon, ele é o símbolo normalmente utilizado nos livros para representar essa grandeza que nós chamamos de efetividade, que eu vou explicar aqui como a gente obtém e o que é que ela significa, certo? NUT é uma sigla para número de unidades de transferência, que eu vou falar um pouquinho também durante esse vídeo. Eu recomendo fortemente, né, que vocês também dêem uma olhada no primeiro vídeo, quem ainda não viu, o link está aí na tela para vocês. E no primeiro vídeo eu explico um pouquinho sobre o propósito, né, como é que é o funcionamento básico de um trocador de calor. Ele permite a troca de calor entre fluidos. Existem diversos modelos e basicamente tanto o método MLDT como o método efetividade inútil servem para qualquer modelo de trocador de calor. Vocês vão perceber isso quando a gente avançar na explicação. Então, esse vídeo é um vídeo que eu vou explicar para vocês o passo a passo para resolver problemas pela efetividade inútil, que é um dos métodos hoje em dia mais comuns, pelo menos quando a gente está aprendendo transmissão de calor, né? A parte de trocadores de calor, os livros que eu tenho observado que têm dado mais prioridade a esse método. Ele às vezes é até mais prático do que o método MLDT, porque no método MLDT nós precisamos ter as quatro temperaturas, né? Temperatura de entrada e saída do fluido mais frio, aquele que vai ganhar calor ao longo do processo, e temperatura de entrada e saída do outro fluido, que a gente costuma chamar de fluido quente, que é o fluido que vai transferir o calor para o fluido que vai ser aquecido. Então, nesse método MLDT eu tenho que ter as quatro temperaturas. No método de efetividade inútil eu só preciso ter três temperaturas, que na prática é o que a gente necessita, né? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com trocador de calor, a gente sabe que a gente quer ou aquecer ou resfriar o nosso fluido. Então é óbvio que para esse fluido, que é o nosso fluido principal, as temperaturas de entrada e saída sempre vão ser conhecidas. Temperatura de entrada, porque é a temperatura que nós vamos começar a trabalhar com esse fluido, e a temperatura de saída, porque é o nosso objetivo ao utilizar o equipamento. Para o segundo fluido, aquele que vai ajudar no processo, né, que vai auxiliar no processo, a gente também não é tão difícil saber quais são as duas temperaturas dele, mas normalmente, na prática, só interessa saber a temperatura de entrada que a gente vai escolher, né? Então, quando a gente tem essas três temperaturas, já é possível calcular o método chamado efetividade inútil, que é o que nós vamos ver agora. Para trabalhar com o método de efetividade inútil, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a capacidade calorífica, na verdade, as capacidades caloríficas de ambos os fluidos. Como é que a gente calcula a capacidade calorífica? Se vocês voltarem lá no vídeo da MLDT, né, ou DTML, vocês vão ver que a gente trabalha com calor específico, mas na formulazinha para calcular a quantidade de calor, a gente multiplica calor específico do fluido pela vazão mássica dele dentro do equipamento, que eu simbolizei lá por M minúsculo, né, ou um Mzinho com um ponto em cima, e o ΔT do fluido. Esse produto, calor específico, que a gente simboliza com a letra, com o índice P, né, logo após o C de calor específico, é um C minúsculo, para diferenciar a capacidade calorífica. Esse produto, calor específico por massa ou vazão mássica, né, tanto faz nesse caso, é o que nós chamamos de capacidade calorífica. Qual é a diferença entre os dois? O calor específico é uma grandeza intensiva. O calor específico ele não depende da quantidade de matéria, porque ele já é uma quantidade que se refere a uma unidade de massa. As unidades de calor específico são normalmente joules, unidade de energia, por quilograma por grau Celsius, ou por quilograma por Kelvin, enfim. Né? A unidade de calor específico ele é dado em unidades de energia por massa por unidade de temperatura. Eu posso ter joules por grama por grau Celsius, joules por quilograma por grau Celsius, ou joules por mol por grau Celsius. Em vez de grau Celsius, eu posso ter Kelvin também, certo? Mas o que a gente observa aqui é que ele é uma grandeza que não depende da quantidade, porque ele está me dizendo quanto de energia uma unidade de massa, seja grama, mol ou quilograma, daquela matéria precisa para variar sua temperatura, ou aumentando ou diminuindo.
Nesse caso aí que eu mostrei para vocês, seria 1 grau Celsius, certo? E o que é a capacidade calorífica? É a quantidade de energia que uma certa massa precisa para também variar a temperatura, seja para mais ou para menos. São parecidas as definições. Só que no caso do calor específico, esse termo aí, específico, quando a gente tem uma grandeza específica, ela se refere a uma unidade de massa, então ela nunca varia. É um valor fixo porque ela não depende da massa. A capacidade calorífica não é uma grandeza intensiva, ela não é uma grandeza específica. Ela é uma grandeza que depende da quantidade de massa. 1 kg de água, por exemplo, sob certas condições, vai ter uma certa capacidade calorífica. 500 gramas de água nas mesmas condições tem uma capacidade calorífica diferente. Então a capacidade calorífica é o que chamamos de grandeza extensiva, ela depende da quantidade de matéria. E a unidade da capacidade calorífica é energia por unidade de temperatura, certo? Pode ser joules por grau Celsius, joules por Kelvin. Eu coloquei aí watts, né? Porque quando a gente trabalha com trocadores de calor, a gente usa a vazão mássica, a vazão com que o fluido passa pelo equipamento, certo? Então, quando eu multiplico uma vazão, que é em quilogramas ou gramas por segundo, pelo calor específico, o resultado vai ser, em vez de energia por unidade de temperatura, vai ser potência por unidade de temperatura. Por que a potência? Porque eu vou ter a unidade de tempo ali, da vazão mássica, certo? Então, primeira coisa quando a gente vai trabalhar com efetividade inútil é calcular as capacidades caloríficas dos dois fluidos, o fluido quente e o fluido frio, certo? É só multiplicar o calor específico do fluido por sua vazão mássica. E aí a gente compara os dois, né? A gente vai ter dois valores, um deles nós vamos chamar de C máximo e o outro de C mínimo, né? Uma capacidade calorífica máxima, né? E outra capacidade calorífica mínima entre os dois. Raramente eles vão ter o mesmo valor de capacidade calorífica, mas se acontecer, a gente resolve o problema usando o mesmo método, não tem problema. Depois que a gente sabe a capacidade calorífica dos fluidos, o que é que a gente faz? A gente vai calcular a taxa de transferência de calor que a gente precisa ter naquele equipamento. O trocador de calor, ele é um equipamento que é utilizado para aquecer ou resfriar gases líquidos, né, ou condensar vapores ou evaporar líquidos, né? Então, a gente tem que saber quanto de calor aquele fluido que nós estamos trabalhando precisa receber, se for o caso de nós querermos aquecer ele, ou quanto de calor ele precisa transferir para o fluido auxiliar, quando é o caso de nós querermos resfriar esse fluido, né? Existe uma taxa de transferência de calor que aquele trocador de calor vai permitir que ocorra entre os dois fluidos. Tanto para o método DTML ou MLDT, eu sempre vou dizer as duas siglas porque elas significam a mesma coisa, tá? Quanto para o método efetividade inútil, essa taxa ela é calculada da mesma forma. Se vocês olharem lá no vídeo de DTML, vocês vão ver que a gente calculou como sendo calor específico, CP, vezes a vazão mássica, vezes o ΔT do fluido. Como calor específico vezes a vazão mássica, a gente está vendo aqui na tela, é igual ao que eu chamo agora de capacidade calorífica, então eu posso calcular, a fórmula não mudou, eu só mudei o símbolo, tá? Em vez de escrever CP vezes M, eu agora coloco o C maiúsculo, que é a capacidade calorífica. Então eu multiplico a capacidade calorífica do fluido por sua variação de temperatura, né? Eu quero aquecer água de 25 a 48 graus Celsius. Então eu calculo o ΔT e multiplico pela capacidade calorífica que aquela vazão de água vai ter no meu equipamento. Agora eu já sei quanto de calor deve ser transferido para ela. Esse é o segundo passo para a gente calcular o método de efetividade inútil. Quando a gente sabe quanto de calor a gente precisa, a gente agora vai calcular um valor novo, que não se usa no outro método, o DTML, que é o que nós chamamos de taxa máxima de transferência de calor. Essa taxa máxima de transferência de calor é um valor teórico. Com base nos dados daquele equipamento e nas condições que ele vai operar, qual seria a máxima transferência de calor, a máxima taxa de transferência de calor que seria obtida? Aí como é que a gente calcula essa quantidade? O Q máximo, né, vai ser a capacidade calorífica menor dentre as duas que nós temos, né? Lembre, nós temos dois fluidos, nós temos dois calores específicos, um para cada fluido, e nós temos duas vazões máxicas, um para cada fluido. Então, nós temos duas capacidades caloríficas. Uma vai ser a máxima, porque tem um valor maior, a outra vai ser a mínima.
Então, o calor máximo ele é um valor teórico, ele é um valor hipotético. A gente calcula ele multiplicando a menor capacidade calorífica, que eu chamei de C mínimo, pela maior diferença de temperatura possível dentro do equipamento. Qual é o momento em que nós temos a maior diferença de temperatura dentro do equipamento? É na entrada dos fluidos, né? A temperatura de entrada do fluido quente é a maior temperatura do sistema, né? O fluido quente ele entra com a temperatura que é a maior dentre os dois fluidos, obviamente, e ele vai perdendo calor, aí a temperatura dele vai diminuindo. E a temperatura de entrada do fluido frio é a menor possível no sistema, que esse fluido frio é aquele que entra com a temperatura baixa e ele vai ganhando calor ao longo do equipamento e sai com a temperatura maior. Então esse ΔT que vocês estão vendo aqui é o maior possível dentro do equipamento, que é a diferença entre as duas temperaturas de entrada dos fluidos que estão, né, dentro daquele equipamento. Quando eu multiplico o maior ΔT possível pela capacidade calorífica, eu vou ter o Q máximo. Vocês podem perguntar o seguinte: se existe uma capacidade calorífica maior do que essa que eu coloquei na fórmula, por que eu não uso ela aqui? Porque se ela é maior, né, se eu tenho uma capacidade calorífica que é maior do que essa, que eu chamo de C máximo, quando eu multiplico pelo maior ΔT possível do sistema, eu tenho um número maior ainda, né? Então por que o Q máximo não é isso? Bem, matematicamente eu consigo um número maior, exatamente. Mas ele não tem sustentação física, ele não tem motivo de ser utilizado, porque tem que ter uma lógica, né? Tem que ter uma explicação física para a gente estar usando o C mínimo aqui nessa forma. Vejam só, tanto calor específico como a capacidade calorífica, eles representam a quantidade de calor que o fluido vai ter que absorver para aumentar a sua temperatura num certo ΔT, ou quanto ele vai ter que perder de energia para reduzir sua temperatura num certo ΔT, né? Então pensem o seguinte: quando a capacidade calorífica de um fluido é menor do que a do outro, significa que esse fluido, para sofrer a mesma variação de temperatura, ele precisa absorver menos calor, porque é isso que significa a capacidade calorífica. Quanto menor a capacidade calorífica de um fluido, menos calor ele precisa absorver para que sofra um certo ΔT. Digamos que eu quero que a variação de temperatura de um fluido seja 10 Kelvin, 10 graus Celsius, tanto faz. Esse fluido precisa absorver uma certa quantidade de calor. Se a capacidade calorífica dele for muito alta, ele precisa absorver muito calor para alcançar esse ΔT igual a 10. Se a capacidade calorífica dele for baixa, ele precisa absorver menos calor. Então lembre-se do seguinte: quando a capacidade calorífica de um fluido é pequena, ele precisa absorver menos calor para atingir uma certa variação de temperatura quando eu comparo com um fluido que tem capacidade calorífica maior do que ele, certo? Então, se eu usasse o C máximo aqui, eu iria obter um número bem grande para o Q máximo. Mas como o outro fluido teria o C menor, a capacidade calorífica menor, isso significaria que quando ele absorvesse essa quantidade de calor, o ΔT, para compensar, deveria ser maior. Fluidos, anotem essa frase aí, fluidos que têm uma capacidade calorífica menor do que o outro, têm variação de temperatura maior, certo? Quanto menor a capacidade calorífica, maior a variação de temperatura. Então, se eu usasse o C máximo aqui, eu ia calcular uma certa quantidade de Q, mas o outro fluido que tem uma capacidade calorífica menor do que ele, precisaria ter uma variação de temperatura ainda maior, já que a quantidade de calor entre eles é a mesma, né? O que um perde de calor, o outro vai ganhar. Então vejam só, como essa já é a máxima variação de temperatura do sistema, então aqui eu só posso ter o C mínimo. Se eu usar o C máximo aqui, fisicamente se torna impossível o meu sistema, certo? Então essa é a formulazinha que eu uso para calcular essa quantidade que eu chamo de taxa máxima de transferência de calor. É um valor hipotético que eu calculo com base nos dados do meu sistema lá, né, do meu trocador de calor. Tendo esses valores, eu posso calcular o que nós chamamos de efetividade, né? A efetividade ela é uma quantidade que compara quanto de calor eu devo transferir entre os fluidos, né, com esse Q máximo, né, que teoricamente seria o máximo de calor possível que os fluidos poderiam trocar entre si. Então o que é que eu faço? Eu divido esse valor de Q, que é o que eu quero transferir entre os fluidos, pelo Q máximo. É como se eu estivesse usando a ideia ali de o quão eficiente vai ser o meu trocador de calor, né? Digamos que o meu trocador de calor tem um Q máximo igual a 1000 watts.
mas eu só preciso transferir 700 watts entre os meus fluidos. Então minha efetividade vai ser 700, que é o quanto eu realmente vou transferir entre eles, dentro do equipamento, dividido pelo Q máximo, que seria 1000 nesse meu exemplo. Então daria 0,7. Né? Então esse é o significado da efetividade. O número de unidades de transferência é um número... geralmente quando a gente trabalha com transferência de calor e transferência de massa, é normal que a gente imagine, né, que os equipamentos eles poderiam ser vistos como se eles tivessem como é que a gente poderia dizer? Como se ele fosse dividido em seções, em várias partes menores. E cada parte menor dessa é chamada de unidade de transferência. Então é possível para equipamentos que operam com base na transferência de calor ou de massa, a gente fazer cálculos que nos permitam quantificar essas unidades de transferências. Elas são puramente teóricas. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, é que quanto maior o número de unidades de transferência no equipamento, mais ele consegue realizar a transferência de calor dentro desse equipamento. Então, como o trocador de calor usa os conceitos de transferência de calor, ele funciona com base nesse fenômeno, a gente pode calcular números de unidades de transferência para um trocador de calor. E aí, quanto mais unidades de transferência tem um trocador de calor, a gente imagina que maior vai ser a efetividade dele, mais ele vai permitir que os fluidos troquem calor entre si. Essa é a ideia desse método. E com isso a gente cria um gráfico, como esse que vocês estão vendo aí, e que a gente vai usar bastante para resolver problema de efetividade NUT. Vejam que no eixo vertical do gráfico eu tenho o símbolo epsilon, que é o símbolo da efetividade. Como a efetividade compara o calor que é trocado entre os fluidos com o calor máximo, então é óbvio que o valor máximo da efetividade é 1, certo? Ele vai de 0 até 1. O NUT, teoricamente, é ilimitado, o valor dele, certo? E esse gráfico é um gráfico que é obtido empiricamente. Livros de transferência de calor possuem esses gráficos, né, para auxiliar a gente a fazer esses cálculos. Esse gráfico, por exemplo, eu retirei ele do livro que eu gosto muito de utilizar como referência, que é o Encropera, e que vocês encontram a referência para consultá-lo. Eu vou colocar na descrição desse vídeo. Quem quiser consultar esse livro, né, ele é um livro que eu gosto muito de usar, porque ele tem uma linguagem mais moderna e é um livro que eu sempre usei como referência. Outros livros de engenharia possuem gráficos também semelhantes a esse para o método de efetividade NUT, certo? Então, quando a gente vai resolver o método de efetividade NUT, a gente calcula a efetividade dividindo o Q pelo Q máximo e usando esse gráfico aqui eu acho o NUT para fechar o meu problema. Então a gente já sabe que a efetividade a gente calcula dessa forma. Vocês viram como a gente calcula o Q e viram como a gente calcula o Q máximo e dessa forma nós temos a efetividade. O NUT ele se relaciona com algumas propriedades do sistema. Como vocês estão vendo aí, o NUT é igual ao coeficiente global, U, multiplicado pela área de transferência de calor do equipamento, que é o A, dividido pela capacidade calorífica mínima, certo? Essa área aqui é a área de troca de calor, e geralmente quando a gente está calculando trocadores de calor, a gente quer saber qual é a área, né, qual é o número de tubos, qual é a área de troca de calor. Então, normalmente, a gente vai querer calcular essa área aqui. Então, depois que a gente calcula a efetividade, a gente tem que ir para o gráfico achar o valor de NUT. Quando nós achamos o valor de NUT, a gente substitui aqui, colocamos o C mínimo e o coeficiente global na fórmula e achamos a área. Então, o próximo passo é entender como nós usamos esse gráfico, né? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Observem que esse gráfico tem várias curvas vermelhas, que são um valor, né, que vai no máximo até 1. Esse valor, como é que eu obtenho ele? Está escrito aqui no gráfico. Ó. Eu divido as capacidades caloríficas do meu problema. Eu divido a menor pela maior, né? O C mínimo pelo C máximo. Então é por isso que a gente precisa ter as duas capacidades caloríficas do nosso problema. Eu sei quais são os dois valores, divido a menor pela maior e o número que eu encontro vai ser o número que eu vou usar para decidir qual dessas curvas eu vou utilizar. Então, se eu divido C mínimo sobre C máximo e for igual a 0,5, eu vou usar essa curva aqui, ó, deu 0,5. Deixa eu voltar aqui que eu cliquei sem querer. Aí vocês perguntam, mas se por acaso deu 0,55, o gráfico não mostra o 0,55, o que é que a gente faz? Se eu achar C mínimo sobre C máximo igual a 0,55, eu vou ter que desenhar a minha curva onde eu acharia que estaria essa curva de 0,55. Eu tenho que usar um pouquinho de lógica, né?
Isso é o que a gente chama de escalonar. Eu tenho aqui 0,5, ó. Abaixo dela eu tenho 0,75, aí eu teria que supor onde é que ficaria a curva de valor 0,55. Eu desenharia ela aqui e seguiria o problema normal. Geralmente, quando a gente usa esses gráficos, a gente já tem um erro admitido aí, né? Porque esses gráficos, eles são, né, gráficos empíricos, eles não vão me dar um resultado exato. Eu vou usar uma leitura que tem o erro da própria pessoa lendo esse gráfico e supondo, né, chutando valores. Por mais que vocês tentem acertar com o máximo de precisão, mas existe um errozinho ali pelo fato de a gente não estar usando uma conta, uma equação exata, a gente está usando um gráfico, certo? Isso é normal e quem trabalha com esses gráficos admite uma margem de erro, ok? Eu vou colocar vídeos com resolução de exercício de efetividade inútil, então nesses vídeos a gente vai poder ver melhor esses gráficos sendo utilizados em situações como essas, beleza? Aqui eu só estou querendo mostrar para vocês o procedimento. Então fiquem de olho também que nós temos vídeos com resolução de exercício para ajudar vocês a ver como utilizar isso, tá certo? Mas eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu tenho uma efetividade calculada de 0,6. O que é que a gente faz? A gente pega o epsilon igual a 0,6 no eixo vertical e traça uma linha horizontal até chegar na curva desejada. Como eu dei para vocês no exemplo, vamos supor que o nosso C mínimo dividido pelo C máximo foi igual a 0,5, certo? E aí eu traço a linha do meu epsilon até chegar na curva de 0,5. Quando essa curva horizontal cruzou a linha que corresponde ao meu C mínimo sobre C máximo, o que é que eu faço? Eu desço uma linha na horizontal, na vertical, perdão, até o eixo do NUT. E aí eu vou dizer que valor seria esse aqui. É mais um momento em que eu cometo, né, um erro, né, porque é impossível dizer que valor exato é esse, a não ser que ele caia exatamente aqui, ó, no 1, no 2, no 1,5. Mas quando ele não cai no valor exato, a gente tem que fazer uma suposição. Eu diria que essa curva me deu um valor de NUT de 1,25 aproximadamente. E aí eu volto lá para o meu cálculo, né, e digo que o meu NUT é igual a 1,25, substituo os valores, como eu mostrei para vocês, o valor do... Deixa eu voltar aqui no nosso NUT. Se for 1,25, eu substituo aqui 1,25. O coeficiente global é conhecido no nosso problema, né? E coloco o C mínimo. E com isso eu calculo a área. Esse seria um exemplo de como achar a área de troca de calor usando o método da efetividade inútil, certo? Então, feito isso, nós agora podemos usar esse método, né, e fazer um resumo, né, de um passo a passo de como calcular trocadores de calor pelo método de efetividade inútil. Primeiro, né, a gente tem que ter o Q máximo, né, que é a capacidade calorífica mínima, né, vezes a temperatura de entrada do quente menos temperatura de entrada do frio, a maior diferença de temperaturas do sistema. Eu calculo o valor de Q, né, aquela taxa de transferência de calor que de fato vai ser, né, vai ocorrer entre os dois fluidos. Eu posso usar qualquer um dos fluidos, tá, gente? Esse F aqui se refere ao fluido frio, aquele fluido que entra com temperatura menor no equipamento, e o Q se refere ao fluido quente, que é aquele fluido que entra com a temperatura maior no equipamento. Então vejam só, eu posso usar qualquer um dos fluidos porque a gente considera um sistema adiabático e a gente considera que todo o calor que sai do fluido quente vai ser absorvido pelo fluido frio. Então se eu usar os dados do fluido frio ou do fluido quente, vai ter que ser o mesmo valor, não pode dar diferente o valor de Q, tá certo? Calculo esse valor e com os dois valores Q e Q máximo eu sei o valor de epsilon, né? Eu divido o Q pelo Q máximo e acho o epsilon. Divido capacidade calorífica menor pela maior, porque eu vou precisar usar o gráfico, né? Achar aquela curva que a gente viu lá no gráfico. E com isso eu acho o NUT, né, no gráfico. Existem também equações que permitem, que relacionam o epsilon com o NUT. Eu tanto posso calcular o NUT, né, usando essas equações, quando eu souber o valor de epsilon, como eu posso também calcular o epsilon quando eu souber o valor de NUT. Só que esses gráficos, essas equações, perdão, elas são bem complicadas, são equações enormes que às vezes
tornam a resolução do problema bem complicada. Então, é muito comum nós recorrermos aos gráficos, porque os gráficos facilitam bastante, né, a utilização do NUT para achar o epsilon ou do epsilon para achar o NUT, certo? Então, esse é o resumo do método efetividade NUT do procedimento para calcular, né? Eu vou deixar para vocês também um link para vocês baixarem uma ficha que coloca esse resuminho aí para vocês seguirem quando estiverem resolvendo problemas, bem como também uma ficha com exercícios para vocês treinarem. E tem um vídeo da gente também resolvendo exercício de efetividade NUT para vocês verem, né, o passo a passo direitinho e depois tentarem fazer sozinhos, beleza? Então fiquem de olho nesses vídeos para vocês complementar a compreensão do método de efetividade NUT, e se tiverem alguma pergunta vocês podem deixar nos comentários que, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Até o próximo vídeo.